Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando início à síntese do livro O Mestre Inesquecível, de Augusto Cury. Quero lembrar que este canal contém 4 programações: o Discoteca ainda existe, o Sintetizador, o Lado B e o Backmasking. Você pode entrar na playlist do canal e assistir a estes 4 tipos de vídeos separadamente. O Mestre Inesquecível é o 5º e último volume de uma série chamada A Análise da Inteligência de Cristo, onde Cury, pela perspectiva da psicologia, tenta analisar a personalidade, inteligência e comportamentos de Jesus. Esta minha edição é de 2006 e foi publicada pela editora Sextante. Contém aproximadamente 190 páginas. A síntese dos outros 4 volumes que precedem a este estão aqui no canal. Deixarei o link na descrição para você conferir depois. Antes de Jesus aparecer, os ouvintes de João imaginavam como seria o Messias, o ungido de Deus que libertaria o homem do seu cativeiro exterior e interior. 7 séculos antes, o respeitado profeta Isaías anunciara a vinda do Messias. Mas o tempo passou e muitas gerações morreram sem vê-lo. As palavras de Isaías se transformaram em um delírio para Israel. O povo sonhava com um grande Messias que o viesse libertar da escravidão e da submissão de Roma. Muitos judeus voltaram a suspirar e a sorrir. Mas o tempo passava e o Messias anunciado não aparecia. Expectativas intensas geram consequências. Se não se realizam, criam frustração. Se são correspondidas, dão prazer. Se a realização ultrapassa o que foi gravado no inconsciente, geram exultação. O que Jesus provocou? Os 2 extremos. Frustração, porque não se colocou como herói poderoso, mas como filho do homem, e gerou também exultação, porque nunca alguém fez o que ele fez ou falou o que falou. Um dia apareceu discretamente um homem, parecia mais um entre os milhares. Nada o diferenciava dos demais. Suas vestes eram comuns, não vinha acompanhado de uma escolta. Com os joelhos encobertos pelas águas do rio, João mais uma vez discursava sobre a pessoa mais poderosa da terra. Não sabia que ele estava vindo ao seu encontro. Os olhares dos 2 se cruzaram. João sabia que era ele. Disse João: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O homem de quem não era digno de desatar as sandálias era um cordeiro tranquilo, que morreria por ele e pelo mundo. Todos esperavam que ele dissesse: "Eis o grandioso rei que vos libertará de Roma." Cury disse que se coloca no lugar dessas pessoas sofridas que tiravam o pão da boca dos seus filhos para pagar os impostos romanos. Disse que também teria ficado muito frustrado. João se recusou a batizá-lo. Um rei não poderia abaixar-se diante de um súdito, pensava João. Mas o rei se abaixou, numa atitude paradoxal que se repetiu pelo resto de sua vida. Se houvesse uma equipe de psicólogos especialistas em avaliação da personalidade e do desempenho intelectual auxiliando Jesus na escolha dos seus discípulos, será que seus jovens seguidores seriam aprovados? Cury crê que não. Nenhum deles preencheria os requisitos básicos. É provável que a equipe de psicólogos recomendasse para seus discípulos jovens da casta dos escribas e fariseus. Eles possuíam ilibada cultura, eram bem comportados, éticos e gozavam de reputação social. Alguns eram versados não apenas em língua hebraica, mas também no latim e no grego. Eles tinham uma visão ampla do mundo, conheciam as antigas escrituras e guardavam as tradições do seu povo.
O mestre dos mestres, contrariando toda a lógica, escolheu conscientemente jovens indisciplinados, incultos, rudes, agressivos, ansiosos, intolerantes. Os discípulos correram riscos ao segui-lo e ele correu riscos maiores ainda ao escolhê-los. Nunca alguém escolheu pessoas tão complicadas e despreparadas para ensinar. Por que fez uma escolha tão aparentemente ilógica? Vamos analisar a personalidade de alguns discípulos antes deles encontrarem a Jesus. Os textos das biografias de Jesus falam muito pouco sobre os discípulos, mas indiretamente nos revelam dados sobre alguns deles. De Felipe e André, muito pouco. De Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, quase nada é mencionado. De Mateus, sabemos apenas que ele era coletor de impostos, um publicano. Os publicanos eram odiados pelos judeus, porque estavam a serviço do Império Romano. Vários eram corruptos e extorquiam o povo. Os fariseus os rejeitavam. Mateus era uma pessoa sociável, era uma pessoa detalhista e deslumbrada por Jesus. Por ser coletor de impostos, devia ter noção de escrita. Provavelmente fez anotações nos tempos em que andou com Jesus, pois seu evangelho contém riquezas de detalhes que só um exímio observador poderia notar. Mas essas anotações demoraram anos para ser reunidas em livros. Por quê? Os discípulos transmitiam oralmente a mensagem de Jesus. A palavra escrita não era importante para eles naquele tempo. Foi somente depois que as novas gerações vieram somar-se aos seguidores de Jesus e a tradição oral começou a se diluir no tempo que as comunidades cristãs sentiram a necessidade de reunir as anotações e recordações em livros, chamados de evangelhos. De Tomé podemos investigar apenas alguns traços de sua personalidade. Era rápido para pensar e rápido para desacreditar. Andava segundo a lógica, alicerçado na dúvida. De Tiago, filho de Zebedeu, descobrimos algumas características descritas no evangelho de seu irmão João. Tiago era um jovem ousado, ambicioso e impaciente, mas tornou-se um dos mais íntimos amigos de Jesus. Quem foi o discípulo mais equilibrado? Judas Iscariotes. Ele era o mais dosado, sensato e discreto dos discípulos. Judas provavelmente seria a única pessoa que passaria numa prova de seleção se usássemos os critérios atuais de avaliação da personalidade e desempenho intelectual. Pedro era inculto, intolerante, ansioso, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado, impulsivo. Repetia os mesmos erros com frequência e não suportava ser contrariado. Acreditava facilmente em Jesus. Sob seu comando, atirou a rede ao mar sem questionar, num lugar onde havia passado a noite toda sem nada pegar. Obedecendo ao chamado de Jesus, teve a coragem de caminhar sobre a superfície do mar. Sucumbido pelo medo, afundou. João era ansioso, ambicioso, irritado, não suportava ser contrariado. Sua cultura era restrita. João também não era uma pessoa altruísta. Antes de conhecer Jesus e nos primeiros meses em que o seguia, revelava ser um jovem egoísta e intolerante. Certa vez, contrariando todo o amor, perdão e mansidão sobre os quais Jesus eloquentemente discursava, João teve a coragem de sugerir a Jesus que enviasse fogo do céu para exterminar pessoas que não o seguiam. Jesus falava sobre dar a outra face aos inimigos, e João desejava destruí-los. Tinha uma personalidade explosiva. Ele e seu irmão Tiago foram chamados pelo próprio Jesus de Boanerges,
que quer dizer filhos do trovão. Quando confrontados, reagiam agressivamente. João era um jovem intempestivo e afetuoso. Oscilava entre a explosão e a doçura, entre a sensibilidade e a agressividade. João errava muito, mas, como Pedro, era uma pessoa transparente. Todos sabiam facilmente o que ele pensava. Ser transparente era uma característica muito importante aos olhos de Jesus. Judas era moderado, dosado, discreto, equilibrado e sensato. Do que podemos observar nos 4 evangelhos de Jesus, nada há que desabone o comportamento de Judas. Jesus chamou a atenção de Pedro e de João diversas vezes. Chamou a atenção de Tomé por sua incredulidade. A Felipe disse: "Há tanto tempo estou convosco e não me conheces?" Entretanto, Jesus jamais chamou a atenção de Judas, a não ser na noite em que foi traído. Certa vez, Judas repreendeu Maria, irmã de Lázaro, por derramar um perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Achou que aquele gesto era um desperdício. Disse que aquele perfume deveria ser vendido e o dinheiro arrecadado dado aos pobres. Aparentemente, era o que mais pensava nos outros, o mais moralista e sensível dos discípulos. Sabia lidar com contabilidade, por isso cuidava da bolsa das ofertas. Era provavelmente o mais culto, o mais esperto, o mais eloquente e o mais polido dos seus pares. Não fazia escândalos, nem tinha comportamentos que perturbassem o ambiente. Agia silenciosamente. Sabia julgar, mas não sabia compreender. Uma das piores características de Judas era não ser uma pessoa transparente. Antes de trair Jesus, traiu a si mesmo. Paulo era um homem radical, extremamente agressivo, discriminador, exclusivista, ambicioso e ansioso. Foi o mais culto dos apóstolos, mas antes de se tornar cristão, foi também o mais arrogante e violento dos homens. Considerava os seguidores de Jesus uma praga que deveria ser extirpada da sociedade. Para ele, Jesus não passava de um herege, enganador, um corpo estranho em Israel. Paulo seria a última pessoa a ser chamada de discípulo ou apóstolo de Jesus. Era a última pessoa que o merecia. Apesar de suas características positivas, era uma pessoa destrutiva. Era o mais hábil intelectualmente e o mais violento socialmente. Paulo disse na carta aos Efésios que se considerava o menor de todos os cristãos. Suas palavras não eram apenas o reflexo da sua humildade, mas revelavam o peso das suas lembranças. Ele não se esqueceu do que fez. Paulo era uma pessoa de um conhecimento invejável. Falava o hebraico, o grego e o aramaico. Sua coragem, perspicácia e capacidade de argumentação expressas em seus escritos são espantosas. Nos tempos atuais, ele conseguiria assumir o controle de qualquer equipe de políticos e intelectuais. Alguns teóricos da psicologia creem que a personalidade se cristaliza até os 7 anos, mas essa é uma visão simplista da psique. Embora seja uma tarefa difícil, é sempre possível transformar a personalidade em qualquer época da vida. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre Inesquecível. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.